Hallo zusammen! Eu sou a Bianca, professora de alemão, e na aula de hoje nós vamos falar sobre aquelas palavras que a gente fala diariamente em português, mas que se a gente não conhece em alemão, elas fazem muita falta. São palavras como, por exemplo, geralmente ou ainda com certeza, e na aula de hoje você vai aprender várias dessas palavras super úteis e que não podem faltar no seu vocabulário. Los geht's! Esta é uma aula de vocabulário. Isso significa que após eu falar cada uma das palavras da aula de hoje, eu vou deixar um tempo. Use esse tempo para que você também pratique a sua pronúncia em casa e repita essa palavra após eu falar. Você vai notar também que algumas dessas palavras da aula de hoje são um pouquinho longas. E se você sentir a necessidade, volte o vídeo e repita quantas vezes achar necessário. Começando pela palavra normalmente, né? Se tem uma palavra que a gente fala muito em português é essa. Em alemão, ela também é muito utilizada e ela é relativamente parecida com o português. Esta palavra em alemão é a palavra normalerweise. Ein Beispiel, um exemplo. Normalerweise gehe ich um 23 Uhr ins Bett. Normalmente eu vou às 23 horas para a cama, eu vou dormir neste horário. Se você não entendeu por que o ge está logo depois do normalerweise, eu tenho uma aula só sobre esse assunto aqui no canal, que explica por que às vezes, do ponto de vista do português, o verbo parece que está num lugar muito estranho na frase do alemão. Vou deixar o link para esta aula aqui embaixo, na descrição, e também aqui em cima nos cards. Essa palavra normalerweise nós podemos utilizar também como se fosse a palavra geralmente, em vários contextos. Mas, às vezes a gente não quer falar geralmente, quer falar só em geral. E nós temos alternativas para isso. Uma delas é a expressão im Allgemeinen, que significa no geral. Ein Beispiel. Im Allgemeinen ist das Wetter hier sehr gut. Outra palavra que a gente fala o tempo todo em português, né? Não seria uma palavra, seria uma expressão, é claro ou é óbvio. Em alemão é dito geralmente a expressão naturalmente, tá? Esse é o é claro dos alemães. E para a gente pronunciar essa palavra, nós vamos falar natürlich. Existe uma outra opção, que é a palavra selbstverständlich, que literalmente significa auto-entendível, é óbvio. Ein Beispiel. Uma pessoa fala para você: Ich verstehe nicht alles. Kannst du mir helfen? Eu não entendo tudo isso. Você pode me ajudar? E você pode responder: Aber natürlich. Was brauchst du? Mas é claro, do que você precisa? E você pode, inclusive, trocar o natürlich, nesse exemplo, pelo selbstverständlich. E falar, aber selbstverständlich. Was brauchst du? Outra palavra que a gente fala o tempo todo é com certeza. Com certeza, em alemão, é equivalente a falar seguramente, ok? Ou ainda, talvez, quem sabe, certamente, que é a palavra sicherlich. Ein Beispiel. Deutsch ist sicherlich sehr wichtig für meine Karriere. E a próxima palavra talvez eu deveria ter colocado por primeiro, né? Porque a gente é muito indeciso. E quando alguém convida a gente para fazer alguma coisa, a gente nunca fala direto sim ou não, né? A gente geralmente fala talvez. Ou até quem sabe, né? Mas focando na palavra talvez, em alemão, esta é a palavra vielleicht. Ein Beispiel. Vielleicht kann ich dir helfen. Talvez eu consiga te ajudar, literalmente, né? Mas no português a gente fala talvez eu consiga te ajudar. Outra que a gente usa o tempo todo, né? Parece até um vício de linguagem. A gente fala na verdade, como se antes a gente estivesse falando mentiras, né? Mas é uma palavra muito comum, nós usamos muito, tanto em português e os alemães também usam muito, né? Que em alemão vai ser a palavra eigentlich. Ein Beispiel. Eigentlich war ich zu Hause.
Na verdade, eu estava em casa. E para demonstrar surpresa, perguntar sério? Aqui há várias opções para falar esse sério, mas talvez as duas principais sejam as seguintes. A primeira delas é o echt, que significa literalmente verdadeiro, mas eles usam bastante para falar no lugar do é sério. E a outra é a palavra wirklich. E aí, dependendo da tua entonação, né, o wirklich, que é o realmente, o verdadeiramente, também pode ser verdadeiro, vai mostrar a sua dúvida com relação ao que a pessoa falou, ou vocês podem usar também o wirklich no meio da frase para dizer isso é realmente bom, tá? So, Beispiele. Echt? Das wusste ich nicht. Sério? Eu não sabia disso. O echt e o wirklich, nesse contexto do é sério, são intercambiáveis. Então, eu poderia falar também wirklich, das wusste ich nicht. Mas, como eu comentei, o wirklich também significa realmente. Ele pode ser usado para intensificar alguns adjetivos. Das Buch ist wirklich gut. O livro é realmente ou verdadeiramente bom. Aqui, a gente poderia usar, em alguns contextos, o echt também, das Buch ist echt gut. Mas, no geral, eles falam mais o wirklich, ok? E antes de continuar, lass bitte ein Like. Deixe, por favor, o seu like. Das ist wirklich wichtig für meinen Kanal. Isso é realmente muito importante para o canal. Uma outra expressão, nesse caso, que os alunos vivem me perguntando é como que eu falo para você também? Então, a pessoa te deseja um bom final de semana, né? Schönes Wochenende. E você quer dizer para você também. Em alemão, no geral, eles não falam isso, tá? Para você também. O que eles falam é igualmente. E tem duas palavras que são usadas para falar isso. A mais usada, no geral, na Alemanha, é a gleichfalls. Gleich significa igual. Fall, né, significa caso. Então, caso igual para você. Já mais para o sul da Alemanha, eles falam com maior frequência ebenfalls. E o eben também pode ser igual, igualmente, pode ter outros significados também, ok? Exemplo, schönen Abend noch. Tenha uma boa noite. Responde, danke, gleichfalls. Obrigada, igualmente. Com relação a estas despedidas, uma outra expressão que nós falamos muito quando estamos dizendo tchau para alguém é o divirta-se. Em alemão, eles não falam com o verbo, né? Divirta-se. Eles falam usando a expressão muita diversão. Viel Spaß. Ein Beispiel. Ich gehe morgen auf eine Party. Eu vou amanhã a uma festa. E aí, a pessoa que está conversando comigo pode responder: Cool, viel Spaß. Legal, divirta-se. Ou essa pessoa não vai querer falar viel Spaß, vai ficar só triste porque ela não foi convidada para a festa também, né? Mas digamos que ela ficasse feliz, então viel Spaß. E a última expressão de hoje também a gente usa quando está se despedindo de alguém, que é se cuide. Então, se cuide em alemão não é literalmente se cuide, tá? Eles falam geralmente mach's gut. Mach vem do verbo machen, que é o verbo fazer, né? E o gut é bem. Então, algo do gênero faça isso ser bem, né? Ou faço bem. Ein Beispiel. A pessoa fala, né? Ich muss jetzt nach Hause gehen. Eu preciso ir agora para casa. Você pode responder: ok, mach's gut. Se cuide. E aí, dessas palavras aprendidas na aula de hoje, quais delas você já conhecia? Quais delas estão faltando ainda no seu vocabulário? Escreva aqui nos comentários. E considere tornar-se membro aqui do canal. Com o valor de apenas um Apfelschorle por mês, né, que é aquela bebida gaseificada alemã, você ajuda muito esse projeto que é ensinar alemão gratuitamente aqui no YouTube. So Leute, das ist alles für heute. Vielen Dank und tschüss!